Gente, existe uma pergunta bem interessante que me fizeram, que é o seguinte. No curso de gestão emocional, nós falamos sobre os Chondon, que são os impulsionadores internos. 7 construtivos, 7 destrutivos. Mas o amor não consta como impulso interno. E a pergunta que me fizeram, que eu achei bem curiosa, é: por que o amor não é um impulso interno? Mas essa pergunta, ela é meio, não é que ela é complicada, ela é meio sensível de responder, porque ela aborda uma outra coisa. O amor não é um impulsionador interno, porque quando você faz o bem, quando você existem outros impulsionadores vinculados ao amor. Então vou responder rapidamente. Por que o amor não é um impulsionador interno? Porque o amor é impulsionador dos impulsionadores construtivos. Por isso. Ele está num outro patamar. Ele deixa de ser um Chondong, ou seja, um dos impulsionadores internos, para se tornar uma coisa chamada Tiantá. Tiantá são colunas que sustentam. O amor é uma dessas colunas. Existem dois pilares que sustentam as ações humanas. É lógico que se eu tenho pouco amor, os Chondongs construtivos não se manifestam adequadamente. Então, o amor é uma base ainda mais profunda do ser humano. Na verdade, você não resgata o amor, você desperta o amor. Você tem isso, porque é sua natureza isso. Então, nós temos que despertar o amor, tá? Então, o amor não é um Chondong, não é um dos impulsionadores. Ele é um Tiantá, ele é um dos sustentáculos dos impulsionadores. Tá? Então, respondendo aí a pergunta sobre Chondong. Bom, fizeram uma pergunta também do curso de potencial interior. Eu estou lendo aqui a pergunta. Por que a autoestima pode ser um problema? Porque eu vou falar isso. A autoestima pode ser um grande problema na vida de uma pessoa. Tanto é que a autoestima não é um Chondong. O Chondong é o que? Estima. Valorizar. Mas não olhar para você só. Valorizar a vida, valorizar as pessoas, valorizar você. O Khenpo coloca essa questão, que é uma questão sensível, porque hoje em dia todo mundo tem que ter autoestima, todo mundo tem que ser especial. Nossa, mas todo mundo é especial, todo mundo merece atenção, todo mundo... Mas é um bando de gente egoísta. Então o Khenpo falou, não, gente, você tem que desenvolver estima, valor, pelo que você faz, pelas pessoas que estão à sua volta, pelo professor que está te dando aula, pelos alunos que estão ouvindo o professor. Tudo isso é estima. E a autoestima, de forma como ela é divulgada, como ela é propagada, não estou dizendo que você não deve ter autoestima. Estou dizendo que só a autoestima não resolve. Porque ela vai criar um egoísmo tão profundo na pessoa, se ela não for equilibrada com outras coisas. Então, sim, você tem que valorizar você. Sim, você tem que valorizar o outro também. Você tem que valorizar seu pai, sua mãe, seus colegas de trabalho, a empresa que te paga, sabe, o carro que você tem. Você tem que valorizar tudo. Então, essa é uma visão assim, bondosa em relação a tudo. Só a autoestima, a pessoa fica olhando só para o umbigo dela. Tá? Então, esse é o problema de trabalharmos só a autoestima. Por isso que você vê um monte de criança com autoestima insuportáveis. Bom, a outra pergunta que fizeram aqui é da reeducação sexual, do curso de sexualidade, reeducação sexual para adultos. Tem uma parte no curso dedicada a problemas que podemos ter e que às vezes a pessoa não se dá conta. Aí a pessoa fez a seguinte pergunta, fez duas perguntas. Hildo, é comum o pênis não voltar ao normal depois da ejaculação? Não voltar ao normal, ou seja, cair? Está errado. Tem que fazer isso. Após a ejaculação, o pênis tem que entrar em estado de repouso.
Se não está fazendo isso, o cara tem um problema chamado priapismo. Priapismo significa que o bichinho fica duro e isso vai causar distúrbios sexuais depois de algum tempo. Se a pessoa não consegue relaxar o pênis após a ejaculação, a pessoa tem priapismo. Tá? Então eu vou colocar isso lá no curso também, que eu achei interessante essa pergunta. E a outra pergunta que fez é: mulher com excesso de dores na penetração. Gente, isso é uma coisa... Tem duas áreas. Primeiro, o seguinte: tem mulheres que não são corretamente conduzidas ao ato sexual. A mulher precisa de mais tempo do que o homem para o ato sexual. Por quê? Porque ela precisa de mais sangue. Olha só, o homem precisa de sangue para deixar o bichinho em pé, certo? Precisa de sangue. É sangue que vai fazer isso. A mulher precisa de mais sangue. Muito. Ela precisa de média 3 vezes mais sangue. Porque toda a área pélvica dela tem que se preparar. Por isso que a mulher demora mais para estar pronta para o ato sexual. Aí se o cara não espera, e tem muita gente que não tem educação sexual, acaba machucando a mulher. Então, se é esse o caso, se eu tenho relações sexuais que machucam, você precisa ver o seguinte: está na hora? É você que pede para o seu parceiro penetrar você? Porque quem tem que sinalizar é a mulher. A mulher tem que falar: vem, meu bem, vem. Sabe? Porque senão ela está fazendo um desfavor a ela mesma. Então a mulher tem que estar preparada e ela tem que conduzir o homem. Tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, gente, é uma coisa chamada vaginismo. Tem mulheres, 20% das mulheres têm vaginismo. Vaginismo é um problema dentro da vagina, né? Da parede vaginal, que vai gerar dores na mulher. Isso tem que ser feito um tratamento. Então, se toda vez que o homem penetra, a mulher sente dor, então, assim, tem que procurar um médico, tá certo? Então, as duas perguntas, não é normal. Não é a mulher sentir dor sempre não é normal. E o homem, após o ato sexual, não consegue relaxar o pênis. Em ambos os casos, tem que procurar médicos, né? Ginecologista, urologista, alguma coisa. Tá? E a última pergunta que eu tenho aqui foi de um rapaz do curso de defesa energética. Porque no curso de defesa energética, olha que pergunta legal que ele fez. É lógico que há seres que podem nos perturbar. Tá? É uma coisa meio complicada isso, porque quando a gente fala que tem seres que nos perturbam, aí as pessoas chegam à conclusão que todos os problemas dela são seres do outro lado. Como se todo mundo estivesse preocupado com você. Então eu não gosto muito. Mas é lógico que existe isso. Existe, mas tem algumas coisas que tem que ser levadas em conta. Blá, blá. Mas o que eu achei interessante da pergunta dele é o seguinte: podemos perturbar as pessoas falecidas? Olha que legal. Porque a gente sempre acha que os mortos podem vir aqui encher o saco da gente. Mas é claro que o contrário acontece também. Tem pessoas que não deixam o pai em paz. A mãe, o filho não deixa em paz. É um tipo de possessão ao contrário, sabe? Então nós somos bons para perturbar os outros, né? Os vivos e os mortos. Então existe perturbação entre vivos e os falecidos. É uma perturbação do tipo mental, óbvio. Quando você fica toda hora lamentando a pessoa que você perdeu, você fica numa dor tão profunda, e por afinidade isso vai vibrando na pessoa, e você não deixa a pessoa em paz também, tá? Isso se chama possessão invertida. Eu não tratei isso no curso, porque eu nem pensava que alguém ia pensar nisso. Mas existe. Não é tão comum. Quer dizer, não sei se não é tão comum, as pessoas são tão perturbadas que eu tenho até medo. Tá? Gente, quando você fica toda hora falando de uma pessoa que você perdeu, você cria um vínculo com essa pessoa e toda a sua dor vai sendo passada para ela. É comum o contrário, né? A pessoa morre, ela é tão apegada aos filhos que ela fica ali sugando a energia do filho, perturbando, sem ela perceber. Não há maldade em nenhum caso aqui que eu estou falando, há maldade. Mas são coisas que a gente tem que prestar atenção. Olha, como o Cristo falou,
que os mortos enterrem os mortos. Deixa pra lá, morreu. Não tô falando que isso é fácil e é legal. Mas quando eu digo deixar pra lá, é não ficar remoendo isso a vida toda. Você não dá paz ao falecido, tá certo? Então, gente, era esse as perguntas. Deixa eu ver, acabou? Acabou as perguntas. Acabaram as perguntas, tá certo? Então, gente, vocês estão fazendo o curso de Kenpo? O curso de Kenpo são vários cursos pequenos. São vários cursos pequenos. Em média, dá para você fazer um curso durante um ano, um mês. Né? A ideia é que você fizesse o curso todo em um ano. Tá? É menos de um ano, na verdade, não são 12 módulos. Na verdade, são 7 módulos básicos e 3 módulos intermediários. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Eu não sei se você já falou, mas eu gostaria que você falasse sobre a origem do Kenpo, né? Tá. Então, olha só. Vou reforçar uma coisa pra vocês. O Kenpo surgiu na China com um mestre tibetano chamado Son Tong-kai. E é uma história muito bonita dele. Eu vou até contar essa história aqui, porque vocês aqui merecem saber disso. Son Tong-kai era um monge tibetano que foi enviado para a China. Ele chega num mosteiro, não era reconhecido como um grande mestre, nada, e ele ficou na dele. Ele entrou como um monge normal. Só que gradativamente ele foi galgando níveis e se transformou no monge coordenador do mosteiro. Esse mosteiro fica numa região da China chamada Mongólia Interior. Não confunda com a Mongólia. A Mongólia é um país. Mongólia Interior é um estado dentro da China que fica na região do deserto de Gobi. Esse mestre, ele vai começar a desenvolver o Kenpo quando surge uma situação muito interessante. Esses monges moravam numa região ruim, seca, e eles plantavam arroz com um sufoco danado. E na época da colheita, aparecia sempre os bandidos para roubar uma parte. Aí acontece que Son Tong-kai percebia isso. Ele era um monge e percebia isso. Só que ele não podia fazer nada, porque ele era só um monge. Quando ele se tornou o que se chama de prior, que é o monge que coordena o mosteiro, na época da colheita ele já sabia, os caras vão vir para cá. E todo mundo já tá preocupado. O que a gente vai fazer? Vamos fechar os portões, vamos se armar, porque o pessoal do sul, lá de Shaolin, o pessoal aprendeu a lutar. Olha que legal. Eu falei, não, nós vamos fazer diferente. Eu quero que vocês peguem todo o saco de arroz e coloquem do lado de fora do mosteiro. O pessoal que se morrendo, caraca, a gente vai ficar sem arroz. Vamos ficar sem arroz, mestre. Aí lascou tudo. Ele falou assim, não, põe esse arroz lá fora. E no dia X, que já sabiam, chegam os bandoleiros lá. A cavalo, armados, tal, para saquear o mosteiro. Pegar o quê? Comida, que é a única coisa que tinha no mosteiro. E só tinha o mestre lá fora, Son Tong-kai. Só tava ele lá fora. Aí quando os bandidos chegaram, vamos pegar tudo isso. Aí eu olhava e já... Aí o mestre falou, quem já conhece o jogo das pedras, eu acho que ele começou ali. Son Tong-kai falou assim, só ele lá na frente, é um senhor com bastão, falou assim, ninguém vai roubar nada hoje. Aí o pessoal começou a rir. Ele falou assim, por uma questão muito simples. Eu vou dar todo o arroz para vocês. Bom, você não pode roubar algo que alguém está te dando, né? Ele falou assim, todo o arroz, todo, não vai ficar nada com os monges. Trabalho de um ano. Vamos dar todo o arroz para vocês. O chefão já achou meio esquisito, né? O chefão dos bandidos. Como assim? Eu sei que vocês vieram aqui atrás de arroz. Eu sei que vocês não têm como plantar arroz. A gente vai se virar aqui. Então leva todo o arroz para vocês. É o meu presente para vocês. Leve todo o arroz. Os monges têm que aprender a viver na abundância e na miséria. Na fartura
e na fome. Vamos entrar num período de fome. Mas faz parte de nós, da nossa proposta espiritual. Aí o bandido já fica assim, não, calma assim, também não vamos levar tudo também. Não vamos levar tudo, não. A gente vai levar... Vamos até levar menos que a gente levou mês passado, que estragou, inclusive. A gente vai levar só um pouco. Não, leva tudo. Aí os bandidos um olhar pra cara do outro. E agora, né? E agora? O que você faz? Aí um bandido levantou a mãozinha. Ô, chefe, posso fazer uma pergunta? Fala, fulano, o que você quer?